Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, um programa que discute tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E no programa de hoje, bem como no da próxima semana, você vai acompanhar os melhores momentos e alguns depoimentos e discussões a respeito da PEC 555/2006, que foi objeto de um seminário aqui na sede da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, a entidade filiada à nossa federação. Vamos a um pequeno intervalo e em seguida voltamos. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP e você vai acompanhar em seguida o bloco deste primeiro programa sobre a PEC 555/2006. Quem é nosso telespectador habitual já sabe que a proposta de emenda constitucional 555, se for aprovada, vai extinguir de forma escalonada a contribuição dos servidores aposentados. Isso é um absurdo cobrar o aposentado que já contribuiu durante 30, 40, 50 anos de serviço, ele vai contribuir por uma segunda aposentadoria que ele não vai poder usufruir. Então, esse foi um dos temas de um seminário realizado aqui em São Paulo, no último dia 1º de junho, aqui na sede da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, e agora você acompanha o bloco. Confira. A Frente Paulista em Defesa da Previdência Pública, ela surgiu em 2010, em meados de 2010, com o interesse de pautar e discutir a PEC 555/2006. Eu sei que todos sabem, mas nunca custa relembrar que a proposta de emenda constitucional 555 de 2006, apresentada pelo então deputado Carlos Mota, extingue a contribuição previdenciária dos servidores aposentados, que foi uma espécie de aberração, das várias aberrações que se surgiram após, Josefa, a aprovação da malfadada reforma da Previdência, a emenda constitucional número 41, na qual muitos de nós aqui estivemos na luta e permanecemos na luta. Então, a intenção deste encontro hoje foi, a partir de fevereiro passado, numa das diversas reuniões que nós realizamos, os coordenadores da Frente Paulista, que estão aqui presentes, o Luiz Fux, do Sindifisco Nacional, e o Paulo Lino, do Sinal, decidiram por realizar um encontro que pudesse agregar, congregar, reunir as diversas representações do funcionalismo do Estado de São Paulo, de origem municipal, de origem estadual e de origem federal, e também de origem associativa, sindical, federativa e confederativa, para que nós possamos unir esforços no sentido de aumentar o nosso trabalho junto ao Congresso Nacional pela colocação em votação e possível aprovação da proposta de emenda constitucional número 555/2006. Todos nós sabemos que é uma proposta difícil, todos nós sabemos que nenhum governo quer abrir mão de recursos, mas nós não podemos mentir ao nosso trabalho de representantes dos servidores públicos do Estado de São Paulo. A PEC 555/2006 interessa a quem? As carreiras universitárias ou carreiras exclusivas de Estado, ou toda pessoa que tenha ultrapassado o regime geral da Previdência Social, o teto do regime geral de Previdência Social, não é, Massaneiro? E o que ocorre? Que os maiores interessados, que são integrantes da carreira exclusiva do Estado, parece que o assunto não é com eles. Parece que não os atinge. Isso é lamentável, porque nos tempos em que estamos vivendo, recomenda-se o quê? A união de todas as carreiras e categorias de servidores públicos. Eu vejo a dona Vali, que é representante da PAMPESP,
Muito pouca gente da categoria de professores é beneficiada. Mas avalia e participa, como a dona Laura Lucas, participam essas duas representantes do funcionalismo aqui de São Paulo, porque são imbuídos do princípio associativo. É uma luta que deve ser apoiada. E essa luta, para ser apoiada, ela precisa se alastrar. Todos precisam se convencer da necessidade desta participação. Ela é legítima. Temos que cobrar das entidades não participantes, porque elas efetivamente vão ser beneficiadas por esse trabalho conjunto que já vem de longa data, sem termos o sucesso que merecíamos ter. Então, não adianta que muitas das entidades aqui participantes, e a minha entidade, a Associação dos Funcionários Públicos, não temos a condição mobilizadora, não temos objeto de troca. Quem faz greve, quem faz movimentação no Palácio, ou em outros redutos aqui de São Paulo, tem sucesso em suas reivindicações. Vocês sabem disso. Você sabe, o governo, de uma certa forma, chega a um determinado ponto, ele se sente acuado e aí sim atende às reivindicações. Nós que somos uma entidade generalista, a Associação dos Funcionários Públicos, ela tem essa grande dificuldade de mobilização. Isso experimentado não é na nossa gestão, mas em gestões pretéritas que enfrentaram o idêntico problema. A busca de entidades que possam participar desse movimento, ela tem sido incessante. Que eu diga o Dr. Fux, que digam outros líderes que aqui estão presentes. Agora, se você não tenha a possibilidade de mobilizar a massa, e nem é o caso, porque você vai ter gente que vai ser contrário ao extrateto do regime geral de previdência social, pelo menos vamos fazer um trabalho de boca a boca. Vamos trazer essas pessoas para esse movimento. O atual momento político que nós estamos vivenciando em nosso país, ele é propício para que a gente faça valer e chegar aos deputados a reivindicação justa em favor da PEC 555/2006. Esse reinício, porque de fato o que estamos presenciando nessa manhã é o reinício de uma nova envergadura assumida por este grupo operoso, trabalhador e esforçado na defesa dos interesses, não só dos aposentados, porque aqui nós estamos representando, na verdade, o fato de não haver perda de direitos a ninguém nesse país. Ninguém deve ficar silente, ninguém deve permitir que trabalhador algum nesse país perca um já dos seus poucos direitos sociais. E o maior direito que se deve ter é o reconhecimento em relação àqueles que já desenvolveram as suas atividades profissionais e, em nome da solidariedade, já fizeram a sua parte pelo desenvolvimento do país. E nós temos aqui, nesse momento em que rearticulamos a Frente São Paulo, nós temos aqui não apenas os paulistas, não apenas os paulistanos, mas nós podemos dizer que nós temos o Brasil inteiro representado aqui hoje na presença de tão ilustres personalidades. É verdade que nós estamos aqui também, cada um de nós, na condição de cidadãos comuns, de servidores ao país de uma natureza comum. Mas é preciso reconhecer, e eu estive analisando a lista de presença, que nós temos aqui representantes de enormes instituições, de fantásticos grupos de trabalhadores, dos servidores públicos, não só de São Paulo, como disse, mas do país inteiro. Nós temos representações nacionais aqui entre nós. Nós temos representantes de outros estados do país aqui entre nós. Portanto, nós podemos de fato considerar que o que estamos fazendo hoje aqui é reabrir a grande luta dos aposentados desse país, mas é uma reabertura que representa um caráter nacional,
que saiamos daqui de cabeça de fato erguida, porque o Brasil aqui hoje começa a dizer novamente não aos absurdos que se cometem contra os cidadãos desse país. E nós estamos, o Brasil inteiro aqui, representado e reunido, em nome de dizer não à maneira como os aposentados têm sido tratados, devendo contribuir, obrigados, mas não pela lei, por uma legislação que os condena a serem os eternos financiadores dos excessos desse governo que está, de fato, penalizando o aposentado para poder cumprir obrigações que deveria ter outras origens ou até outras explicações. O ano passado tivemos, eu acho que o apogeu da nossa organização, quando nós tínhamos mais de 120 entidades reunidas só aqui em São Paulo, outras tantas no Rio de Janeiro e em outros estados, e mais de 400 requerimentos de deputados federais assinados, entregues à mesa diretora, pedindo que fosse levada à votação a PEC 555. Não houve condição política para isso. A gente sabe que o governo federal impediu essa votação, utilizando de todos os seus argumentos com a mesa diretora, chamando a nossa PEC de pauta-bomba. Essa pauta-bomba foi bloqueada no comando do deputado Henrique Eduardo Alves, e a gente acabou não sendo levado à votação. Logicamente, houve um pequeno desânimo de todos nós, porque estávamos certos de que conseguiríamos na legislatura passada essa votação. Agora é a hora de reanimarmos, novamente reagruparmos, aglutinar forças, buscar levar o nosso ânimo, nossa faísca de reabertura de trabalhos para o resto dos municípios de São Paulo, para os outros estados, para que a gente possa voltar com força a esse Congresso Nacional, mais forte ainda do que da legislatura passada, e que não tenhamos mais que encarar uma quinta legislatura, que a gente seja vitorioso nessa quarta legislatura, que a gente tenha o sucesso, que a gente tenha uma injustiça corrigida. A Confederação Nacional dos Servidores Públicos, desde o primeiro convite, esteve presente em todas as oportunidades, inclusive participando decididamente em Brasília, para que essa PEC realmente fosse aprovada. E é uma luta constante, é uma luta que, na verdade, é uma grande injustiça que se faz ao aposentado e também ao servidor ativo que vai estar aposentado um dia, né? E que tem que estar junto conosco nesse esforço de realmente fazer uma pressão para que isso aconteça. O que eu quero lembrar é que a culpa, e o governo, já disse o Paulo Lino agora, mesmo com mais de 400 deputados querendo votar, fazendo requerimento, e a gente pergunta onde é que está a democracia nesse país, quando dos 513 deputados, mais de 400 querem que coloque, e o governo não quer que coloque. Então aí o legislativo fica a reboque do executivo sempre, como em todas as ocasiões. É no estado, é no município, é também no governo federal, principalmente. Então não se coloca isso em pauta porque o governo não quer. Porque o governo não quer perder receita. E, na verdade, o governo perdeu, no ano passado, 130 bilhões de desonerações. E agora estão voltando atrás, porque erraram. Estão voltando atrás. E isso o Massaneiro vai falar muito bem, o meu amigo, que fala da mentira que o governo coloca, dizendo que também é uma coisa imbecil do governo, dizendo que é deficitário a Previdência, quando na verdade ela está dentro da Seguridade Social e ela não é deficitária, mas sim superavitária. A Previdência Social teve, com um trabalho belíssimo da Anfip projetado, foi quase 80 bilhões no ano passado de superávit, gente, de superávit. Então, o governo não pode vir com a mentira de dizer que está furada a Previdência. Isso não existe. E mais ainda, o deputado Arnaldo Faria de Sá, que fez uma proposta para que a eliminação
da contribuição previdenciária de quem injustamente e inconstitucionalmente foi aprovado no governo Lula, lá em 2006, né? É 2004, que era 2003. 2006 foi o projeto. Em 2003, então, foi aprovado que, na verdade, quem já pagou 35, 40 e tantos anos, iria continuar pagando a Previdência. É um absurdo, o único país do mundo que se paga a Previdência depois da aposentadoria. E o Arnaldo fez uma proposta em que nós iríamos fazer em 5 anos. E o total disso significa 2,5 bilhões em 5 anos. E eles desoneraram 130 bilhões. Veja a diferença e a forma de agir em relação ao servidor público e a forma de agir em relação ao aposentado. Vou falar alguma coisa assim um pouquinho diferente, porque o que eu mais tenho pensado é por que o nosso fracasso sempre frente à luta pelos direitos dos servidores públicos e do serviço público. E aí, pensando nisso, examinei algumas questões. O Executivo, o partido da situação, a oposição, a situação, a base do governo, que é às vezes base, às vezes mais ou menos base, a oposição, que às vezes é oposição, às vezes é mais ou menos oposição. O Linneu colocou até o Supremo Tribunal Federal, né? Até o Supremo Tribunal Federal, às vezes é, às vezes não é. Ou seja, existe no poder, hoje principalmente, uma divisão fantástica. Uma divisão que poderíamos trabalhar de forma maravilhosa. Só que também nós somos extremamente divididos. Este é o nosso principal problema de um trabalho efetivo. Assim que permitiu-se o Sindicato dos Servidores Públicos, a confederação virou duas, uma associativa, uma sindical. A federação virou duas, uma associativa, uma sindical. As centrais, então, se subdividiram enormemente. Veja, não é a questão de ser duas confederações, duas federações, várias associações. O problema é como nós trabalhamos de forma individual. Somente neste momento, somente uma união forte, chegamos a ter, viu, Fux, no início da PEC 555, hoje eu acho que já não tem aquela força do início, porque a gente está muito preocupado com nós mesmos, e isto está nos afastando do principal ponto de ganharmos as questões, que é a união do servidor público. Não interessa em que entidade ele está, não interessa quais são as entidades, não interessa em que federação ou confederação a entidade está, tem que estar unido. Dou exemplos. Mário Covas tentou impor uma reforma previdenciária aqui em São Paulo, muito pior do que a surgiu depois lá no Congresso. Muito pior. Nós derrubamos a reforma. O Covas subiu no nosso caminhão de som para dizer: não vou retirar a reforma da Assembleia, nós vamos aprovar. E nós não deixamos aprovar. Aquela reforma não foi aprovada. Nós éramos 30 mil servidores em frente ao Palácio do Governo. E não éramos 30 mil servidores porque os servidores só deram as mãos, porque as entidades estavam juntas. Porque todos nós levamos os nossos associados, nossos sindicalizados para aquele local. Hoje nós não estamos fazendo isto com essa força. Quando teve novamente a Previdência SPPrev aqui em São Paulo, o que nós modificamos e conseguimos colocar pessoas do funcionalismo, funcionários públicos, no Conselho Fiscal e no Conselho Administrativo, foi porque nós estávamos unidos na Assembleia Legislativa. Hoje, parece que nós esquecemos um pouco isso. Quando vem o perigo,
todos se abraçam para fugir do perigo. Nós não estamos fazendo isso. Então, a minha fala é exatamente para deixar uma mensagem. Nós queremos realmente modificar a situação? Não é nem dar as mãos, vamos nos abraçar. Vamos nos abraçar mesmo. Formar um único bloco, sem descaracterizar nenhuma associação, nenhuma federação, nenhuma confederação. Até nas centrais nós estamos todos subdivididos. Nós temos entidades do funcionalismo em todas as centrais. Será que não é o caso de, pelo menos nisso, sermos uma central realmente só de servidores do Estado? Só de servidores públicos? Quem sabe, com tudo isso que nós temos, a gente encontra esse caminho. Agora, para a PEC 555, independente de qualquer coisa, todos abraçados, abraçados. E a responsabilidade desse abraço não é de cada um dos nossos associados, é de cada uma das nossas entidades, federações e confederações. Obrigado. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. Acontece no próximo dia 15 de junho, a partir das 10 horas da manhã, mais uma reunião da Comissão das Entidades Representativas de Servidores Públicos do Estado de São Paulo na Assembleia Legislativa. Trata-se de uma iniciativa da FESPESP, que busca, pelo conjunto de entidades do funcionalismo, unir as diversas categorias para fortalecer a luta em defesa de todo o funcionalismo paulista em questões como database, IANSP, São Paulo Previdência, PEC 555 e outras demandas comuns aos servidores de São Paulo. Sua última reunião, ocorrida há 2 semanas, contou com a presença de Latif Abrão Júnior, superintendente do IANSP, que durante cerca de 1h30 em reunião de entidades, o superintendente falou, atendendo a um pedido da Comissão Consultiva Mista do IANSP, sobre atendimento, reforma do Hospital do Servidor Público Estadual, Hospital Amigo do Idoso. Segundo Latif Abraão, a contenção de despesas por conta do decreto 6132 do governo estadual pouco interfere no Instituto, haja vista que 82% da verba do IANSP vem da contribuição de todos nós, servidores públicos. Ele também falou sobre a autarquia especial, conselho de administração e descentralização do atendimento. E no último dia 22 de maio, também a Comissão de Entidades Representativas de Servidores Públicos reuniu-se com o Dr. José Roberto Souza, diretor-presidente da São Paulo Previdência. A FENALE, Federação Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativo Federal, Estaduais e do Distrito Federal, realiza no próximo dia, entre os dias 9 e 12 de junho, o seu 34º Encontro Nacional na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. O encontro será simultâneo à 19ª Conferência Nacional da UNALE, a União Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais. O encontro da FENALE terá início no dia 9, com a realização da solenidade de abertura e do tradicional pinga-fogo, onde os representantes expõem a situação de cada estado, além da eleição da comissão de redação da Carta de Vitória, que será votada no Conselho de Representantes, que acontece no dia 10. Junto a questões internas da FENALE, como prestação de contas, relatório da diretoria e aprovação de moções, além da organização da Assembleia Geral Eleitoral, que se realizará no final deste ano. Tudo acontece na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. E na quinta-feira, dia 11 e sexta, dia 12, os delegados da FENALE participarão das programações da Conferência da UNALE, com palestras que abordarão diversos assuntos, como Pacto Federativo, infraestrutura logística do Brasil e outros. De São Paulo, do Estado de São Paulo, 2 entidades filiadas à nossa federação vão participar do evento. A AFALESP, a Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e a ASPAL, que é a Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E para encerrar,
Vale mais um lembrete. A São Paulo Previdência volta a alertar sobre falsa correspondência enviada aos seus beneficiários. Correspondência de um falso órgão de previdência intitulado Associação Brasileira dos Segurados da Previdência, que estão sendo enviadas a beneficiários da São Paulo Previdência. Os ofícios informam que os cidadãos têm direito a um saldo superior a R$ 67 mil, mas que para recuperar esse saldo tem que fazer um depósito de R$ 6.700, referente a uma pretensa restituição do plano de aposentadoria complementar. Fique atento, é golpe. A São Paulo Previdência não encaminha nenhuma correspondência aos seus beneficiários. E essa associação é uma associação falsa. Se você tiver alguma dúvida, você que é beneficiário da São Paulo Previdência ou você que é parente de algum beneficiário da São Paulo Previdência, entre em contato pelo teleatendimento no 0800, vai aparecer aí na tela, 777-7738. Ou então, compareça a alguma das unidades presenciais da São Paulo Previdência em todo o estado. Aqui em São Paulo, Rua Bela Sintra, 635, próximo à estação do metrô Consolação. Cidadania e Serviço Público, há 16 anos no ar, sempre em defesa de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor, e você já sabe. Você liga para nós no 11 31 04 38 36, manda e-mail fespesp@fespesp.org ou então visita o nosso site www.fespesp.org e também convido você a nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter, sempre procurando por Federação Fespesp. E o programa Cidadania e Serviço Público, você já sabe. Pode acompanhar todos os domingos às 9 da noite online no site da TV Aberta ou então depois arquivado no nosso canal do YouTube, no bit.ly/TV Fespesp. E aí você vai acompanhar o programa Cidadania e Serviço Público quantas vezes quiser, da forma que quiser, em qualquer lugar do mundo. Uma boa semana e até o próximo programa.